Então, pessoal, Mas tá gravando já. aqui que você se pega. A gente Senão tá gravando. você não se pega. Se pegar aqui é tá. se cortar. Então, pessoal, Freiburgo tá cheio de talentos escondidos, bastante internacionalização que já teve. Freiburgo é filho da internacionalização. E hoje eu tô aqui entrevistando o Pierre, e ele é francês, e ele vai contar um pouquinho da história da vida dele, como é que ele veio para Freiburgo, o que ele acha da cidade. Também pode falar alguma coisinha em francês, e vou ficar bem à vontade. Então, vou apresentar aqui. Senhor Pierre, como é o seu nome completo? Aonde o senhor nasceu? Meu nome completo é Pierre Nicolas Pérez. Nasci em Nanterre, Paris. Cheguei em Friburgo nos anos 85, final de 85, e desde então estou em Friburgo. Bonjour, galera. C'est Pierre qui parle. Muito bom. E como foi a decisão de escolher ir morar no Brasil? Bom, naquela época eu estava morando nos Estados Unidos, após um mestrado numa universidade americana. Iniciei a trabalhar lá para uma multinacional francesa e o filho nasceu lá. Depois de um ano, a gente sentiu a vontade de voltar para a França. E naquele momento, o senhor Roger, que é meu sogro, que é ele que implantou a fruticultura de clima temperado, pai da maçã brasileira, me pegou no salto entre Estados Unidos e França e me pediu: você não está interessado em vir para o Brasil? Depois de algumas semanas de reflexão junto com a Pascal, bom, morou aqui, chegou com 4 anos de idade aqui no Brasil, ela saiu, ela tinha 18 anos, só sabia bem o que era Freiburgo, e tu decidiu: bom, vamos tentar a aventura, que a aventura era, o senhor Roger estava se aposentando da agrícola e ele estava montando a Pomagri. Ele pediu: bom, se quiser, se tem interesse, a gente faz este passeio junto. Só foi um convite para entrar aqui junto com ele na criação da empresa, e aqui peguei o avião. Que me lembro foi um voo da Aerolíneas Argentinas, saindo de Paris, escala no Rio de Janeiro e depois Curitiba, Freiburg. Foi uma aventura. Uma aventura, realmente. E como o senhor vê a diferença daquela Freiburgo de 1985 para a de 2012? Bom, Freiburgo sempre foi uma cidade, acredito, pujante. Naquela época, talvez até um pouco mais, porque a maçã estava com uma grande força, era muito dinâmica, tinha áreas cultivadas aqui em Freiburgo muito maior do que hoje. E o valor econômico da maçã naquela época, em relação ao peso do valor dos bens, era muito maior do que hoje. Hoje, como é uma cultura muito difundida, o valor do quilo de maçã é menor que naquela época. Mas economicamente eu estava vendo já uma cidade bem desenvolvida, num caminho progressista, com talvez muito mais coisas que algumas cidades de Santa Catarina. Fora as cidades do litoral, era uma cidade já bem desenvolvida. Em relação agora, a questão é mais em relação às outras cidades, como Paris. Eu moro em Dallas, moro em Fort Worth, moro em Houston, moro em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E grande parte da minha vida passei nas colônias francesas. Acho que é mais interessante, talvez, verificar como que ficou a minha chegada em Freiburgo, nesse sentido. Relacionado ao que eu vivi em outros países, Freiburgo realmente não oferecia tudo que se encontrava naquela cidade, mas oferecia uma oportunidade de trabalho, uma conquista de um percurso pessoal, em termos profissionais, que talvez em outros lugares não teria conseguido. Porque aqui tinha tudo para se criar, se fazia uma empresa nova, era novos pomares, era aquela idade de ouro da maçã, onde tudo dava certo, se plantava, se colhia, se vendia e dava dinheiro. Só foi uma coisa bem interessante nesse sentido, um percurso profissional completo, que talvez isso eu não teria dito. Agora, o lazer, com certeza, o lazer de Freiburgo não se comparava a nenhuma das outras cidades que eu morei, porque não tinha lazer aqui, só tinha trabalho. Hoje já é um pouco melhor, tem mais fácil de sair um pouco fora. Tem um cinema em Videira, tem boliche em Videira, tem piscina em Videira, aqui tem piscina também. Naquela época não tinha nada disso. Ou seja, esse lado está ficando mais completo. E a cidade sempre foi uma cidade charmosa. Eu vejo que os clientes estrangeiros que vêm todo ano, vêm aqui em Freiburgo, eu sempre acho Freiburgo bonita, bem cuidado, bem verde, onde tem flor na rua. É importante de ter este quadro, este prazer pessoal de morar numa cidade que é bem cuidado. Porque você, naquela época,
Em 85 você atravessava Monte Carlo e você tinha um mal-estar quando você atravessava Monte Carlo. Tinha barro em tudo, as ruas inacabadas, prédios inacabados. Era terrível. A sensação que quando você passava por Monte Carlo era de abandono puro. E realmente, naquela época pertencia a Monte Carlo, a Campos Novos, e Campos Novos não dava nem bola para Monte Carlo. Hoje já é diferente. Mas entendo, você tem duas coisas em Friburgo: a vida profissional, que é uma coisa, a vida do lazer e a vida familiar. Para criar uma família, Friburgo era uma boa cidade. A cidade do interior era tranquila, não tinha violência, se ficava despreocupado com esta parte, a parte da segurança pública. Eu achei que até os 15, 16 anos dos filhos, foi uma muito boa cidade. E você não pode encontrar tudo num lugar. É isso que tem que se lembrar. Você não pode ter um emprego, uma boa vida, uma boa cidade, e todo o lazer do mundo, bons restaurantes, teatro e tudo aqui numa cidade. Como que o senhor mantinha contato com a sua família na França? Naquela época era carta. Escrevia no papel, bestamente, botava numa carta, fechava a carta com cola, botava no selo e esperava um mês para receber uma resposta. E o senhor ainda tem essas cartas guardadas? Tudo? Tem uma boa parte, não todas, mas uma boa parte guardei. Como a gente se escrevia com frequência, e era não uma página, mas era 5, 6, 7 páginas, chegou uma época que eu tive uma gaveta inteira cheia de cartas e infelizmente acabei queimando. Mas hoje eu estou arrependido, mas naquela época eu via, não, eu preciso de espaço para botar as novas. Ah, sim. Porque isso é uma coisa que se perdeu. Eu nunca pensei um dia que se parava Hoje eu falo com meu pai via Skype, eu via e-mail, mando as fotografias tudo via computador. Ou seja, Edson, você atende para mim, por favor? Isso faz que o método de comunicação foi revolucionário. É mais fácil hoje. Você não tem mais distância. Essa distância que talvez era um pouco pesado naquela época, hoje sumiu. Você quer falar com teu pai ao vivo? Você fala, só ligar, só ter à vontade. Só ligar, né? E não tem distância. E como foi o aprendizado da língua portuguesa? Foi difícil, um pouco. Foi difícil? Cheguei aqui, sabia falar espanhol, inglês, francês. Só que aqui ninguém sabia espanhol. Não, ninguém. Eu pensei, não, espanhol, português, bueno, vai, tudo bem, mas não. Naquela época não. É muito diferente. Hoje eu diria que dava para quebrar um bom galho com o espanhol. Mas naquela época eu não conseguia me fazer entender das pessoas, nem das pessoas com educação superior. Não, era impossível. Só fiquei 3 meses estudando via televisão, via jornais tipo Veja. Naquela época tinha Manchete, que era uma revista fácil de ler, com muita fotografia, pouco texto, mas o texto era fácil de entender pelas fotografias. E isso fez que me familiarizei e li muito. Li, que como é uma língua latina, não é difícil de entender. E a partir de lá, escutando muito a televisão, para pegar sotaque, embora que eu fiquei com sotaque francês, mas tudo bem. Foi dessa maneira que em 3 meses eu consegui pular e mergulhar no português caótico, mas... E hoje já consegue até conversar em freiburguês também, com essas expressões que o pessoal usa aqui, né? Sim, quando falam largue mão, tu já sabe o que é. Não, tá bom. Foi um pouco difícil, mas não tanto. A gramática, em relação à gramática francesa, ela é bem parecida. Difícil, a sintaxe é complicada, a concordância dos tempos é complicada, mas também o francês não deixa muito a desejar. Isso faz que tem muita coisa similar. Né? E qual a recomendação que o senhor daria? Porque hoje o senhor está já no auge da sua carreira, né? E agora tem essas gerações de freiburguenses que estão vindo, que estão estudando. Qual seria a sugestão para esses estudantes em termos de língua ou estudos? O que eles deveriam focar na sua visão hoje? Aprendizado de uma língua, você aprende a língua realmente, o formal, uma escola, os livros, tudo isso é bonito, mas realmente você aprende rapidamente quando você vai num país. Você vai num país, faz um estágio linguístico, trabalha, faz colheita de maçã, colheita de fruta, colheita de uva, trabalha num bar, num restaurante, e só te paga bem, tem boas gorjetas, o salário não é ruim, e faz esse tipo de coisa, não tem medo de descobrir o mundo, porque isso eu fiz nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos a universidade é muito cara.
Embora meu pai me dava um pouco de dinheiro, o Pascal trabalhava nos Estados Unidos, ajudava no orçamento. Mesmo assim, para pagar a faculdade era difícil. Eu trabalhava à noite, trabalhava de garçom. Só que, bom, obviamente, eu trabalhava em um restaurante um pouco mais sofisticado e fazia um excelente salário. Talvez todo mundo não consiga fazer esse tipo de serviço, mas naquela época, em 82, conseguia $100 por noite. Naquela época. Quando eu fui para lá de garçom, fazia mais ou menos isso também. Em 2005. Entre gorjeta e salário, fazia isso os dois juntos. Sim. E... Bom, isso é uma recomendação. Vai, mergulhe, vai fundo, não tem medo de procurar. E quais línguas? Olha, hoje eu diria inglês, francês, espanhol, português. Bom, obviamente tem que dominar bem o português. Uma dessas 4 línguas é essencial. O chinês vai provavelmente ser uma das línguas que não dá para contornar, e o indiano também. Não sei se chama indiano. O hindi, né? Hindi, que é um país com grande população e forte potencial tecnológico. Principalmente na área de tecnologia de informação, como a gente falou há pouco, que faz parte das novas revoluções que vão acontecer, que estão acontecendo e que vão acontecer mais na frente, que a gente só viu o início. Como eu comentei da carta e hoje da facilidade de falar com as pessoas, isso é só, daqui a pouco nós vamos ter ferramentas que vão fazer tudo, vai ser o cartão de crédito, vai ser o telefone, vai ser o computador, talvez não vai ter esse formato, vai ser outra coisa. Nós temos que ficar pronto para novas revoluções tecnológicas que estão para chegar. E o que você acha do futuro de Fraiburgo, da próxima economia, né? Porque a gente teve o ciclo da maçã. O ciclo da madeira primeiro, né? Depois veio a maçã. A maçã chegou, já está um ciclo maduro, que está evoluindo. E o município tem que procurar, junto com a comunidade, junto com os empresários e a população, um novo caminho, um complemento, um caminho que complementa o ciclo da maçã, não dá de deixar, é uma coisa ainda que funciona bem, é uma economia importante, representa 34% da mão de obra em Fribourg, não dá para dizer que é pouco. Isso vai continuar assim, mas não depender só da maçã, tem que achar uma nova via, uma via tecnológica ou uma via industrial, é o que eu recomendaria para o próximo prefeito de ir buscar. Ou a via de serviço também, só que a via de serviço ela não vai trazer grandes rendas, ela vai trazer emprego, como o turismo, e o complemento ligado ao turismo, como hotelaria, restaurante, bar, etc., que agrega onde o turista vai gastar o dinheiro. E o senhor acha que Fraiburgo teria uma capacidade ou teria possibilidade de se tornar um centro cultural importante em Santa Catarina e disso trazer vários talentos e se desenvolver marcas e se desenvolver outras coisas com bastante valor agregado a Fraiburgo? Na parte cultural, por que não? Eu acho que o passado de Friburgo é rico o suficiente entre a criação de Friburgo e os movimentos das populações que tiver aqui para tentar achar um caminho nisso. Agora, realmente tem que ter uma política muito bem orientada e forte para que se torne uma referência. E não vai ser fácil. Mas eu vejo o Festival de Avignon na França, ele não saiu há 25 anos atrás, um pouco mais, acho que 30 anos atrás, os primeiros festivais de Avignon sobre teatro, não era conhecido, hoje é uma referência internacional. Faz muito dinheiro com isso, né? Muito dinheiro não digo, mas que o serviço não representa a riqueza intrínseca de uma cidade, mas representa a fama. E a partir de lá você pode criar outras coisas. Porque você é comentado no mundo inteiro. Dificilmente você vai comentar que tem um fabricante de garrafa de vidro em Fribourg que é o maior do mundo. Se tiver, né? Agora, se tiver o maior festival de teatro da América do Sul, Fribourg será conhecido. E a partir de lá você pode criar outros valores. Pode estender a rede daí. Mas Fribourg não se ilude, Fribourg é conhecido no Brasil todo. É muito interessante isso. Você viaja, eu dificilmente encontro uma pessoa que não sabe onde é Fribourg. Fribourg é conhecido pela maçã, ou seja, nós temos um valor agregado muito forte no nome de Fribourg. Se falar de São Joaquim, que se diz a maior cidade da maçã do Santa Catarina, hoje é verdade, mas o nome de São Joaquim é conhecido politicamente. Agora, pela população não é conhecido. Às vezes, eles aliam São Joaquim à terra do frio, da neve, mas não da maçã. Agora, Fribourg, você fala só de Fribourg, a terra da maçã.
imediatamente. Isso foi um trabalho quando surgiu a maçã, que foi muito divulgado o nome. Você tem que divulgar isso, você tem que usar os médias. Né? Naquela época esse trabalho foi bem feito. Né? E isso tem que ser agregado. Se você quer colocar alguma coisa a mais em Friburgo, como arte, pintura, música, alguma coisa que seja também reconhecido no Brasil, você vai ter que investir como foi investido naquela época com a maçã. Agora, você pode usar o nome Friburgo Maçã, como capital da maçã, e agregar em cima disso alguma coisa cultural. Sim. Indo de passageiro, de caroneiro. Uhum. Agora eu vou mudar um pouco a pergunta. Não sei se... bom, aqui no Brasil, pouca gente sabe o que é uma guerra. Pois é. Isso, para quem vai daqui para a Europa, sente que existe uma diferença muito grande na forma de pensar quando se fala em guerra e o que isso traz para a vida das pessoas, né? Mas isso eu acho que vai estar evoluindo, porque a geração dos meus filhos escutou um pouco isso. Eu escutei toda a minha infância, eu escutei falar da guerra. Eu não conheci, porque eu sou da geração pós-guerra. Eu nasci em 57, a guerra tinha terminado há 12 anos, quando a Europa tinha sido liberada, um pouco mais de 10 anos quando eu nasci. Mas eu escutei todas as histórias e toda a minha infância foi em cima de histórias sobre a fome, sobre a dificuldade de viver, sobre o perigo, sobre os mortos, sobre a família que morreu, etc. Tudo isso foi repetido e foi amassado na minha cabeça até entender o que é a guerra. Os meus filhos já escutaram, pelos vós, escutaram algumas histórias. Até estou interessado cada vez que você fala disso, eu vejo, eles são bem interessados. Mas é uma coisa mais de livro, sabe? Não é uma coisa que... mais virtual do que foi quando vida, eu né? brincava no jardim, na casa dos meus avós, na Bretanha, não era difícil achar armas da guerra. Balas, canhão, tinha muito material ainda deixado. Isso foi limpado ao longo do tempo. Hoje não se encontra, mentira. Passamos há 4 anos atrás nos bunkers da costa da Atlântica, onde foi feito o dia D, e os filhos olhando para todas as traças de bala, de bomba e tudo isso, porque o concreto está marcado, o aço está marcado ainda, tudo que está lá remanescente está marcado pelos dias de chegada das tropas aliadas desembarcando nas praias. Isso é visível, muito visível ainda. Uhum. E falei, olha, gente, se a gente cavocar um pouco esta terra, eu acho que a gente vai achar algumas coisas. Dito feito, os filhos botam de 4 e acham balas. Ainda se acha material. Nossa, que loucura, né? Porque foi um dilúvio de ferro e de fogo. Um dilúvio. É óbvio que vai sobrar alguma coisa, principalmente na água. Se você mergulhar um pouco nas praias, você encontra. Na terra menos ainda, porque tem uma corrosão, a acidez dos solos, a chuva, o sol, faz que muita coisa hoje está quase sumida. Acho pedacinhos pequenos. Uhum. E os seus pais, como que eles sobreviveram à guerra, né? Minha mãe estava no interior, numa fazenda, onde meu avô se refugiou no início da guerra e vivia produzindo alimentos. Ou seja, a parte fome, ela não passou. Meu pai estava em Paris, onde meu avô e minha avó trabalhavam. E ele passou fome. Ele até hoje comenta como foi difícil de passar a guerra, porque toda a comida, tudo que era produzido pelo povo francês... Primeiro ia para o alemão, né? Ia imediatamente para o exército alemão. Era a prioridade. Todo o esforço de produção dos países conquistados ia para a máquina de guerra alemã. Toda a comida ia para o exército e tudo que era produzido ia para o esforço de guerra. Ou seja, tinha cupomzinho, tinha pedaço de papel assim, que dava direito a 1 quilo de manteiga por mês, a 1 pão cada 2 dias. Você levava o papel, sem o papel você não conseguia nada, era carimbado pela comandatura, dava o dinheiro e o papel e conseguia a comida. Sem isso, não tinha comida. Tinha o mercado negro, que você falava, que se vê muito nos filmes, onde você pagava 10 vezes, 20 vezes o preço e conseguia alguma coisa produzida nas fazendas, mas por baixo do pano, porque senão era a propriedade do exército alemão. E o seu pai, ele tinha muito rancor contra o... Porque foram quatro, quase 5 anos, né? 5 anos. Difícil de dizer que tive rancor, porque o exército de ocupação nunca é bem-vindo, hein? Agora, o que eles lamentam é a perda dos amigos, a perda da família, a perda de... Porque o meu pai era ainda relativamente novo quando terminou a guerra,
mas todos esses movimentos de resistência, o pessoal pensava em como se opor à ocupação, né? Como fazer alguma coisa para atrapalhar. Mais você ficava velho e mais você ia para as operações, como armas, como explosivos, e ação de comando. Hoje se falaria de terrorismo, mas era a população francesa que se revoltava contra o ocupante. Uhum. Isso sim, se tem muita... Se se fala de rancor, se fala de lembranças dolorosas. Né? Que se se fala de rancor, a gente acha que nunca faz a paz com si mesmo e com o vizinho. Hoje temos que falar paz. Não podemos pensar que o amigo do meu pai foi matado pelos alemães, e meu pai está triste, eu tenho que ficar triste, eu tenho que matar um alemão. Isso é passado, isso acabou. Isso é... Nós temos que construir hoje a Europa, temos que construir um mundo melhor e evitar que as guerras, que aconteciam normalmente por motivos econômicos, e motivos de guerras passadas, porque sempre tinha uma guerra perdida e o povo que estava submetido era rancoroso, justamente o que você fala, e isso 10, 15, 20 anos depois levava para outra guerra. Isso nós temos que acabar com esse círculo. E as próximas guerras você acha que vai ser por qual causa? Petróleo, água talvez, mais que petróleo. Porque petróleo tem substituição, tem energia solar, tem energia do vento, tem a água que dá energia branca. Tem outras maneiras de provocar, de fazer energia. Agora, água não. Se a gente faltar de água, a gente morre. Isso pode ser um fator de desequilíbrio no mundo, ter acesso à água. Sim. E também os locos como a gente viu na Líbia, como em alguns países, os políticos que se acham dono do mundo massacram o povo deles e acaba tendo uma guerra local, mas uma guerra local às vezes pode degenerar em conflito mundial. Sim. E com relação às mudanças climáticas, desde quando o senhor veio para Fraiburgo para hoje, né? A gente tem algumas fotos antigas de Fraiburgo aí, em 1980, 83, sim, por aí, que tinha bastante neve, né? Desde então não se tem muito... Bom, olha, eu morei na França, morei em outros países, mas as minhas zonas de França não tinha neve o tempo todo. Até a gente encontrava a neve, caía um dia, 2 dias, 3 dias e sumia. A gente não tinha esta vida. Fora se você morava nas montanhas, em Paris, a França é um país relativamente baixo, né? A média da altura é 200 metros. E tem as montanhas Pirineus, tem os Vosges, divisa com a Alemanha, e temos os Alpes, divisa com Suíça e Itália, que são os Vosges não tão altos, que acho que culmina a 1000 e poucos metros, os Alpes com 4000 e pouco, e Pirineus com um pouco menos de 4000. E o Le Blanc, que é o maior... Mont Blanc, que é nos Alpes. E isso lá tem neve, mas no restante do país, não tanto. Entendi. Mas os 2 últimos anos que eu fui lá visitar meus pais, justamente no inverno, mas neva até o pescoço. Só é relativo. Quando eu era criança, na França, eu não me lembro de ter visto tanta neve, que como eu vi agora. E aqui é a mesma coisa. As medidas estatísticas que a gente vê não mostram uma perda de frio. Até anos mais frio, anos menos frio. Esse ano não foi tanto frio, ano passado foi mais frio. E até foi um frio comparado com outros anos. O que falta hoje é a neve. Agora a neve ela é especial, ela precisa de uma temperatura de 0 a 4 graus e uma umidade muito alta para poder cair em forma de neve. Que são condições climáticas que mesmo na Europa às vezes não se encontram. Eu não diria que isso é falta de frio, é falta talvez da condição da neve, não do frio. São vários fatores, né? São vários fatores que têm que se adicionar para ter a neve. Mas o senhor notou diferença? Não há muita diferença então em Fraiburgo, na região? O que eu notei é a mudança do caráter climático das estações. No verão a gente já viu geada, o ano passado em dezembro. Né? No inverno a gente já tive praticamente dia de praia, ano passado. E esse ano também, mas esse ano não tanto, ano passado. Uma primavera, olha essa primavera, é verão. Hoje é verão lá, estamos querendo fechar as cortinas para evitar o sol de entrar. Senão a gente cozinhava aqui. É isso que está mudando. Né? A estação climática está se perdendo. Né? Parece que o inverno não é mais o inverno, o verão não é mais o verão. É muito seco, é muito chuvoso, é muito frio, é muito vento. Tem ciclone, isso é uma novidade no Brasil, tornados. E esses caracteres excepcionais, né? Muita chuva, muita seca, muito calor, muito frio, que torna o clima muito instável. Eu falaria que isso está acontecendo sim.
Tá, não, legal. Agora, última pergunta, só para terminar, assim, o que o senhor acha? Que o senhor já conheceu vários povos, né? E quando foi para os Estados Unidos e depois veio para o Brasil, acabou tendo que entender esses povos, né? E o que o senhor acha do povo de Fraiburgo, essa cultura daqui? Bom, cada povo, isso é interessante a tua pergunta, porque temos os povos estrangeiros e tem o Brasil. O Brasil já é uma mistura, já é um povo, é o mundo todo dentro de um país só. Né? E tem Fraiburgo, que é mais uma diferenciação do Brasil. O Brasil tem o Nordeste, o Norte, a Amazônia, os índios, os italianos, os alemães, os franceses, os ucranianos, os poloneses, os portugueses, os índios que estavam aqui antes de todo mundo, e tudo isso formou, e os africanos que foram trazidos a forças para o Brasil para a plantação de cana. Ou seja, é uma mistura muito grande e tem uma harmonia nesta mistura que é relativamente inacreditável. Né? É um país muito pacífico, muito acolhedor nesse sentido. E Fraiburgo é mais um elemento numa diáspora que compõe o Brasil. Né? Eu não vejo Fraiburgo tão diferente do Brasil, que o Brasil já é um pulse de etnias, e de nacionalidade e de costumes diferentes. Né? Só isso tem que pegar Fraiburgo como parte do Brasil. Né? Ele tem a sua cultura, tem a sua origem, tem a sua criação, e eles fazem parte de uma grande peça que se chama Brasil. Muito bom. Eu acho que mais uma pergunta que eu acho que vale a pena ainda perguntar é se o senhor poderia falar um pouco de quem foi o senhor Roger Biot. Porque ele foi uma peça-chave para o desenvolvimento. Sim. Roger Biot, tema, primeiro a família Frey, que veio da Alsácia, né, quando a Alsácia, isso é interessante porque faz parte da história das guerras europeias. Em 1860, a França e a Alemanha, sempre, mais uma guerra, a França perde, a Alemanha ganha, invade a França, uma parte da França, que é a Alsácia. A Alsácia volta a ser alemã. Em 1914, Primeira Guerra Mundial, em 1918, perde o povo alemão, a França ganha e recupera a Alsácia. Sai a família Frey e vem para Fraiburgo. Isso já é uma pequena... É um resquício da guerra, né? Não, mas é uma pequena, como dizer, piada, não é piada que eu diria, mas é alguma coisa da história que é bastante engraçada. O Sr. Roger, a família dele, sai da Alsácia em 1860, quando a Alsácia volta a ser alemã e vai para a Argélia para não ficar alemão. Porque o Sr. Frey, para não voltar a ser francês, que ele sai da Alsácia, ele queria ficar alemão. E a família do Sr. Roger sai da Alsácia, vai para a Argélia, porque não queria voltar a ser alemão, queria ficar francês. Interessante, né? Interessante. 1962, independência da Argélia. A França sai da Argélia. Um pouco empurrada. Foi um pouco empurrada, né? Claro. Sai de lá, volta para a França. O Sr. Roger, naquele período da guerra da independência da Onde Argélia... ele nasceu? Ele nasceu na Argélia. O Sr. Roger nasceu na Argélia, em Cassene, perto da cidade de Oran. Em 1960, 61, o Sr. René Frey, duas vezes... Mas ele nunca aprendeu o árabe. O Sr. Roger? Fala fluentemente árabe. Ele fala fluentemente árabe. Fluentemente, como a língua natal. Fala francês, árabe e português. E um pouco de inglês. Isso eu não sabia. Impressionante. Você pega ele, fica até surpreendente a maneira que ele fala. Porque ele fala uma árabe do povo, não fala uma árabe literário. Ele fala árabe que se falava nas campanhas, nas fazendas. Mas o interessante é que em 60, 61, o Sr. René Frey vai para a Argélia para encontrar pessoas, porque já era inelutável que a Argélia ia ser independente e que os franceses iam sair. Só nesse intuito de pessoas altamente competentes saindo da Argélia e tendo que refazer a sua vida, o Sr. René Frey teve uma visão fantástica de ver que pessoas com competência podiam vir para Fraiburgo procurar estabelecer um novo ciclo pós-Madeira, como a gente falou há pouco tempo. Esse pós-Madeira ele não sabia o que era, mas ele precisava de gente com competência. E ele encontrou o Sr. Roger, que em 62 volta para a França e da França vai para Fraiburgo, poucos meses depois, com a família. O Sr. René foi atrás, então, ele foi atrás de procurar que tivesse... alguém, e o Sr. Roger topou a aventura, porque ele não sabia o que esperava ele. Durante os meses que ele ficou na França, junto com Georges Delbar, eles procuraram tudo que podia ser plantado naquela região, que o Sr. René tinha deixado para ele os levantamentos agroclimáticos
da região, tudo que era terra e tudo que era clima, para poder ver o que podia ser feito. Ele veio já com uma coleção pronta, né? Vindo da França por navio, para justamente plantar em Freiburgo e ver o que ia dar. E durante 12 anos, o Sr. Roger, com essas coleções de frutíferas francesas, veja, experimenta. Levaram 12 anos de pesquisa. 12 anos de pesquisa privadas. Foi a Agrícola Freiburgo, enfin, o que hoje é a Agrícola Freiburgo, e a Renard. A Renard e a Agrícola formaram uma empresa que se chamava Safra naquela época. Depois se dividia. Quando deu o resultado, a Renard saiu do lado dela, a Pomme Frey, que era também uma divisão da família Frey, foi para a maçã um pouco depois, não entrou imediatamente, foi depois. E a Agrícola do seu lado plantou seus pomares, a Renard plantou seus pomares, a Renard um pouco antes saiu como Golden, depois Fuji e Gala, Gala e Fuji, e a Renard e a Agrícola foi Gala, um pouco de Golden e um pouco de Fuji. E a Golden foi um erro não agronômica, mas um erro de consumo. O consumidor brasileiro não gostou da Golden e ela acabou sendo erradicada. Ah, tá. A amizade do senhor René Frey com o seu Roger era bem grande. O senhor Roger sentiu muito quando o senhor René faleceu. E eles se comunicavam em português? Lá, provavelmente em inglês. Porque o senhor Roger não aprendeu o português num método de língua na França, quando ficou uns poucos meses na França, e chegou aqui igual a mim, com talvez um pouquinho mais de palavras, mas quase nada de fluência. O senhor René então falava um pouco de inglês também? É bem provável, ou tinha uma maneira de se comunicar que talvez espanhol, ou assim o senhor Roger fala espanhol. O senhor conheceu o senhor René? Um pouco, não muito, porque quando eu cheguei aqui, o senhor René já estava um pouco afastado da Renard. Cheguei a conhecer, mas não intimamente. E o seu Arnoldo também? Não. O senhor Arnoldo acho que só vi uma vez. Ah, tá. Então, legal, acho que era isso. Tem bastante informação já. O ideal era que pudesse gravar todo dia alguma coisa, porque tem muita história, né, que está na cabeça das pessoas, né? Sim, sim. Eu acho que esse é, pelo menos, um início assim, de um projeto. Espero que mais freiburguenses se interessem. Agora, se quiser, no momento da tua montagem, se você fizer uma montagem, eu tenho algumas fotos que podem ilustrar todo esse percurso da Argélia, da visita ao senhor Roger do senhor René. Seria muito você legal. bota, quando eu falo, você bota quando o senhor René estava na Argélia falando com o senhor Roger. Esse tipo de coisa dá para montar depois. Beleza, vou fechar aqui.